Olá, eu sou a Maria Bárbara Granja. E eu sou o Pedro Espírito Santo. 12 anos se passaram desde que assumiu as funções de provedor da Santa Casa da Misericórdia. Alijoense de corpo e alma, com uma longa vida dedicada à causa pública, o nosso convidado de hoje é professor, engenheiro técnico de Eletrotécnica e Máquinas pelo Instituto Superior de Engenharia do Porto e licenciado em Animação Sociocultural pelo Instituto Piaget. Exerceu funções de professor na Escola Preparatória de Castro Verde entre 1982 e 83, na Escola Preparatória de Marco Carnaveses entre 83 e 85. Foi presidente do Conselho Diretivo da Escola Preparatória de Mursa entre 1985 e 87 e da Escola Preparatória de Alijó entre 87 e 93. Foi também vereador no município de Alijó entre 1989 e 93, chegando mais tarde a vice-presidente nos diferentes executivos municipais compreendidos entre os anos 94 e 2001, regressando em 2002 à escola C+S de Alijó para desempenhar funções de professor. Ao longo da sua vida, integrou os órgãos sociais de outras instituições locais de relevo, tais como o Atlético Clube Alijoense, os Bombeiros Voluntários de Alijó, a Adega Cooperativa de Alijó e também a Santa Casa da Misericórdia de Alijó, antes de se tornar provedor. Foi ainda presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Concelho de Alijó e presidente da Assembleia Municipal de Alijó entre os anos de 2009 e 2013. O nosso convidado é João Manuel Costa, um dos principais responsáveis pelo crescimento exponencial da Santa Casa nos últimos anos. O desafio que lhe lançamos hoje é que embarque connosco nesta retrospectiva que pretendemos fazer dos últimos anos da instituição, no momento em que o João Manuel Costa termina o seu mandato à frente dos destinos da nossa instituição. Boa tarde então, obrigada por estar connosco. Conte-nos então como é que se dá o seu ingresso na vida ativa da Santa Casa e mais tarde como é que acontece o processo que o levou a assumir as funções de provedor. Na altura que integrei os corpos sociais da instituição, estava, salvo erro, nessa altura ainda estava como vereador da Câmara Municipal, na altura vice-presidente. Entretanto, saí, fui para a escola, mantive-me nos corpos sociais da instituição e depois de já aposentado, acabei por assumir como provedor há 10, 12 anos atrás, talvez. Foi quando o anterior provedor, de quem eu era vice-provedor, deixou de exercer funções e passei eu a ser provedor há cerca, portanto, de 12 anos. Nós também já entrevistamos o Sr. Francisco Jerónimo e ele também já nos contou mais ou menos como é que isso aconteceu. Agora, da sua parte, o que é que o motivou a juntar-se à Santa Casa e a abraçar este projeto? Quais foram as suas principais motivações? Sendo eu de Alijó, sendo a Santa Casa uma instituição, ou melhor, a instituição mais antiga e mais prestigiada do Concelho na área social, estando eu empenhado e com vontade de participar em termos sociais, uma vez que a minha vida foi sempre ou como professor e depois também como vereador da Câmara, no sentido de, e já na altura de vereador da Câmara, com o pelouro da ação social, que acabou por me motivar e pensar que eu seria útil em dar o meu contributo para a direção desta casa, desta nossa casa. Pronto, e nesse seguimento, quais é que foram os desafios que foi enfrentando aqui ao leme da Santa Casa? Ora bem, desde que eu entrei, foi na altura que se começou a projetar e a implementar a ação para criarmos uma unidade de cuidados continuados, isto porque o Hospital da Santa Casa, que já é dos anos 40 do século passado e que estava a ser ocupado pelo Ministério da Saúde, no Centro de Saúde, e que o Ministério de Saúde pretendia fazer um Centro de Saúde novo, nós tínhamos que dar uma solução a este edifício que estava a degradar-se e, portanto, fizemos uma candidatura. Na altura, o provedor Francisco Jerónimo, eu, na altura, já como vice-provedor, propôs realizar
a reconstrução do edifício, orientada para uma unidade de cuidados continuados que estavam a ser lançadas no país. Tinham sido lançadas há 3 anos antes e, portanto, nós, como instituição local, já com vocação também para a saúde, porque o Hospital da Misericórdia foi um dos elementos fundamentais em termos de saúde ao longo da segunda metade do século passado e, portanto, nós tínhamos de dar uma solução a esse edifício e implementamos a criação de uma unidade de cuidados continuados. Muito bem. Quando entrou para a Santa Casa, como é que era a instituição? A nível dos funcionários, das valências, dos utentes, como é que caracterizava a Santa Casa na altura? Essencialmente a Santa Casa, na altura que eu entrei, tinha o lar, portanto, a ERP, e tinha a creche e jardim de infância. E tem uma valência que sempre teve, que é a farmácia. Mas era fundamentalmente essas duas valências que estavam a ser implementadas e que existiam na Santa Casa. Depois disso, surgiu a oportunidade de começarmos a expandir e aumentar e sentir a necessidade também de aumentar, como eu digo, a unidade de cuidados continuados e depois da unidade de cuidados continuados criamos uma estrutura social também no Pinhão, uma freguesia que não tinha nenhuma estrutura social e que nós criamos. Porque o Conselho, de uma maneira geral, todo o Conselho, a parte norte do Conselho, estava coberta com instituições de solidariedade social. Normalmente que apoiavam, que eram centros de dia ou apoio domiciliário. O Pinhão não tinha nenhuma dessas valências e nós implementamos, com a colaboração da Junta de Freguesia, claro, e da Câmara Municipal, implementamos aí uma unidade que nos pudesse cobrir também essa parte do Conselho. Além disso, também alargamos na sede do Conselho e nas freguesias limítrofes, sempre que possível. O caso Castelo, foi o apoio domiciliário, que também na altura que eu entrei não existia. Começamos nessa altura a implementar esse apoio domiciliário. Ok. Então, tendo em conta tudo isso que nos foi falando, qual é que acha que é o impacto que a Santa Casa tem hoje no Concelho de Alijó e também na nossa região? No fundo acredita que a Santa Casa é a grande instituição de apoio social do nosso Concelho? Eu não tenho dúvidas que a Santa Casa é a maior instituição do nosso Concelho, quer apoio em termos de apoio social e também como empregadora. Suponho, não devo estar enganado, que a seguir à Câmara Municipal é a maior empregadora do Concelho. Na altura que eu entrei para a Misericórdia teria cerca de 40 funcionários. Isso depois vocês podem confirmá-lo aí nos arquivos. Segundo as informações que nos deram, eram 34, para ser mais preciso. 30 e tal, portanto, mais ou menos. Portanto, a partir daí, neste momento, 130, à volta de 120 ou 130 funcionários. E isto, em termos de economia social, em termos de economia local, é muito importante, porque acabamos por dar emprego relativamente já qualificado. No caso da unidade, que a maior parte grande parte são enfermeiros, técnicos superiores e outros técnicos superiores, e portanto acabamos por criar emprego e ao mesmo tempo a maior parte dos funcionários são de Alijó e do Concelho. Sim. Acabar por fixar juventude, jovens e casais jovens no Concelho, que é importante num Concelho que está cada vez mais desertificado, cada vez com menos gente, criar postos de trabalho. E isso também é uma das virtudes desta instituição da Santa Casa da Misericórdia. Muito bem. O engenheiro João Manuel também, como dissemos no início, exerceu funções
noutras instituições do nosso concelho, portanto conhece bem o tecido social de Alijó e do resto do concelho, e eu gostava de saber qual é que é a sua opinião sobre aquele que deveria ser o papel do Estado Central, no fundo no apoio a estas instituições, porque em territórios como o nosso, do interior, com baixa densidade populacional, é fundamental que o Estado apoie instituições como a Santa Casa. O que é que acha? O que é que acho? Acho que nestes últimos 10 anos, desde que abrimos a unidade de cuidados continuados, temos sido nós mais a substituir o Estado do que o Estado a apoiar-nos a nós, porque a unidade de cuidados continuados a nós tem-nos dado sempre prejuízo. E, portanto, no fundo, nós estamos a prestar um serviço social serviço que devia ser totalmente financiado pelo Estado. E aí é que nos tem criado algumas dificuldades à instituição, que passou nestes últimos tempos, precisamente porque a unidade de cuidados continuados não é suficientemente financiada para o serviço que presta. Por isso acho que devíamos e precisávamos de muito mais apoio dos serviços centrais, quer do Estado Central e mesmo a autarquia. Podia colaborar um pouco mais connosco, uma vez que somos uma instituição de solidariedade com relevo em termos de emprego e de apoio social. Durante todo este tempo trabalhou então com diferentes colaboradores, tanto nos órgãos sociais como também ao nível operativo da instituição. Deste tempo todo que foi passando, qual foi para si o período mais desafiante enquanto provedor? Naturalmente, o período mais desafiante foi quando começamos a lançar precisamente estas valências. Foi a valência da Unidade de Cuidados Continuados e o Centro Social no Pinhão. E o resto procuramos sempre, e isso é uma exigência pessoal nossa, de prestar cada vez serviços com melhor qualidade e mais qualidade. Por isso é que temos afatado às valências cada vez mais técnicos com formação e capacidade de prestar melhor serviço. Na sua opinião, quais são as principais linhas orientadoras que devem orientar a gestão de instituições como a nossa? Quais são os principais objetivos? O serviço à comunidade? Tudo isso? O nosso principal objetivo é prestar serviço às populações e às pessoas em mais dificuldade. Numa zona, numa região em que há dificuldade e há carências cada vez mais, principalmente económicas, é fundamental que estas instituições se dirijam fundamentalmente para a comunidade e ajudem a comunidade e a melhorar os serviços à comunidade. Há pouco o engenheiro João Manuel já falou um bocadinho sobre isto, sobre a questão de a Santa Casa ser talvez a segunda maior entidade empregadora do nosso concelho, e desse ponto de vista eu pedia-lhe que no fundo desenvolvesse um pouco mais esta ideia. A nossa instituição, por ter gente nova, novos quadros, gente que se licenciou e que teve a oportunidade de aqui ficar, é este tipo de, digamos assim, de iniciativa por parte da instituição em contratar esses jovens que fazem toda a diferença em territórios como o nosso, não é? Onde há pouco emprego, poucas opções. Portanto, é determinante que instituições como a nossa tenham esse cuidado. É fundamental que as instituições se equipem, se dotem dos técnicos com a melhor qualidade e formação, para assim poderem, no fundo, poderem enfrentar os desafios que a sociedade nos exige, que cada vez mais precisa de apoio e de qualidade. Há bocadinho falou da unidade e do Centro-Dia do Pinhão. Aquilo que lhe queria perguntar é se concorda com a ideia de que estes dois projetos contribuíram decisivamente para o crescimento da Santa Casa, quer pelo impacto real, quer pelo alargamento geográfico da instituição. Isso não tenho dúvidas, e foi esse o objetivo. Ao implementarmos a unidade do Pinhão, o serviço no Pinhão, é alargar o serviço da instituição, a parte do concelho que não estava coberta com qualquer instituição de solidariedade. E a unidade foi claramente o
incentivo e o polo para a criação de mais emprego e emprego qualificado. A história da Santa Casa está intimamente relacionada com os célebres cortejos de ofrendas que se faziam antigamente, não é? E com a colaboração de alguns beneméritos que a espaços se disponibilizavam para ajudar a misericórdia. Infelizmente hoje em dia já não é tanto assim. No fundo, se calhar a Misericórdia já é vista hoje mais como uma empresa do que propriamente como uma instituição de cariz social. Acredita que este facto, aliado ao evidente aumento do custo dos serviços sociais prestados, fizeram com que a instituição ficasse um pouco mais vulnerável? Ora bem, pronto, em períodos, inicialmente estas instituições viviam precisamente destes cortejos de ofrendas e de beneméritos que existiam e iam dando. Atualmente, nessa questão, há cada vez menos beneméritos, portanto, dadas as características sociais, mas por outro lado, as instituições acabaram por se profissionalizar e não tanto prestando só solidariedade, mas sim prestando um serviço que contratualiza com o Estado. Eu digo, todos aqueles que nós, serviços que prestamos, são contratualizados com o Estado. E esses serviços é que eu digo que são mal pagos. Prestamos um bom serviço a baixo custo. E, portanto, acho que precisávamos que o Estado olhasse para estas instituições para que não deixasse que elas terminassem e criar, e, portanto, contribuírem para a sua sustentabilidade, de modo a que elas possam prestar, de facto, esse serviço social que é fundamental para as populações e para as pessoas que são mais vulneráveis. Muito bem. Em 2018, numa entrevista à Voz Trás-os-Montes, num suplemento que foi dedicado às misericórdias do Distrito de Vila Real, assumiu alguns constrangimentos no que tocou à situação financeira da Santa Casa, causados principalmente pelo funcionamento da unidade. Em consequência, pela pouca comparticipação do Estado Central neste tipo de serviços. Como é que comenta então o esforço que a Santa Casa tem vindo a fazer ao longo destes anos para assegurar o normal funcionamento das diversas valências? Temos feito um esforço enorme, reestruturando no último ano a dívida, de modo a que possamos assumir os nossos compromissos e levar a instituição por diante, tendo sempre a esperança que dias melhores virão e que nós possamos viver mais desafogadamente. Neste momento vivemos com algumas dificuldades, mas não deixamos de prestar, no fundo, de cumprir os nossos compromissos e prestar um serviço que julgo de qualidade, e penso que também é reconhecido de uma maneira geral pela população, que a Misericórdia presta um serviço de qualidade. A situação pandémica que vivemos atualmente, infelizmente, tem-se revelado, na sua opinião, como uma boa oportunidade para reinventar, de certa forma, alguns aspectos da instituição, mobilizando todo o seu universo na defesa do interesse comum? No fundo, as dificuldades aguçam o engenho. E nós, como instituição, penso que acabamos por criar um maior espírito de equipe e de família capaz de levar estes desafios por diante. E por isso é que a nossa Misericórdia pretende que todos constituamos uma família única, a puxar para o mesmo lado e ajudando a instituição. Só assim é que nós poderemos prestar um bom serviço, e penso que neste momento estamos no bom caminho. Já é provedor há muitos anos aqui na Santa Casa, não é? Quais é que são as melhores recordações que guarda dos anos de trabalho aqui na Santa Casa? Alguma história que queira partilhar connosco? Alguma brincadeira que lhe tenham feito? Não vou particularizar nada. Acho que o que levo bom desta instituição penso eu, que é a colaboração que tenho tido de todos os funcionários e a amizade que acabei por criar com todos eles, sem exceção, o respeito que tenho por cada um deles e por todos. E penso que posso
também ter a vaidade de que, de uma maneira geral, os funcionários me reconhecem alguma amizade. Sim. Sem dúvida. Deixa, portanto, um legado de crescimento. É inevitável dizermos que nos últimos 10 anos a instituição cresceu imenso, seja ao nível dos funcionários, das valências, dos utentes e até mesmo ao nível das infraestruturas. E para o futuro, o que é que pensa, como é que olha para o futuro da Santa Casa? Olha, o futuro da Santa Casa será sempre, portanto, esta instituição vai fazer 120 anos e o futuro dela está assegurado pelos valores que ela tem e pelos funcionários e as equipes que ela tem. Quer mantendo estas valências que estão atuais, quer alargando a possibilidade de novos investimentos. Eu penso que a Misericórdia de Elijó conseguirá atingir sempre estes objetivos de estar na comunidade e ajudar a comunidade. Para terminar a nossa entrevista, desafiamos então o Sr. Provedor a deixar uma mensagem aos colaboradores da instituição. Quero deixar uma mensagem de confiança e de amizade a todos os colaboradores e que apelar-lhes para o seu empenho, porque juntos conseguimos sair deste problema. Engenheiro, muito obrigado por estar disponível para falar connosco. Esperamos vê-lo em breve e, se não for antes, pelo menos nas comemorações dos 120 anos da Misericórdia. Está bem? Um abraço. Tá bem.